Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui agora para falarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, sobre nós, espíritos, né? Sobre as nossas necessidades e tudo mais. E falarmos um pouco mais do que entendemos como o certo, errado e uma ideia mais profunda sobre Deus. Eu tenho assistido alguns vídeos no YouTube, principalmente, de pessoas que têm uma, como eu poderia dizer, uma certa experiência em estudos de diversas religiões, mais aprofundado, né? E cada um tira suas conclusões, claro, é evidente. Todos nós somos livres para pensarmos naquilo que quisermos. Eu acho que nós, como seres humanos, além do direito, acho que é mesmo uma obrigação nossa tirarmos as nossas conclusões, aceitarmos ou negarmos certos fatos. É um direito de todo ser humano, de todo espírito, encarnado ou não. Então, tem pessoas que leem ou ouvem falar do Espiritismo, ou leem um livro ou algumas coisas, e dizem ter conhecimento da doutrina espírita. Porém, não é verdade. Pelo testemunho que elas dão, eu vi isso no Espiritismo, fala assim, fala assado de Deus e coisa e tal, mas não é nada disso. Bem, quando elas começam a dar seus depoimentos, suas declarações, eu vejo que elas pouco conhecimento têm sobre o que de fato fala a doutrina espírita. Eu assisti há pouco tempo no YouTube um senhor, nem é tão jovem, dando algumas. Ele acredita assim em espírito, claro. Ele acredita, porém, a sua visão completamente. Ele diz ele que tem conhecimento da doutrina espírita, porém não me parece que tenha tanto conhecimento pelas declarações que ele deu. Não vou citar o nome, porque aqui não é o propósito. O nosso propósito, ou o meu propósito, o nosso propósito é de fazer com que nós, vocês, eu, possamos pensar no que pode ser, no que não pode ser, e fazer o que a nossa consciência manda fazer. Aceitar ou negar isso ou aquilo, certo? Então, se você lê um livro e fala uma coisa que não está neste livro, então, para mim, você realmente não leu o livro, ok? Ou então, é claro que não leu o livro, porque quando você lê o livro todo e tem um conhecimento exato, você não vai falar uma coisa que vá contra o livro. Bem, um dos fatos que ele citou, vou ser bem direto agora, claro, é sobre que o Espiritismo, na visão dele, acha que os espíritas e o Espiritismo têm a última palavra em tudo. Os espíritas acham que eles é que estão falando a verdade. Bem, ele tem pouco conhecimento sobre a obra da doutrina espírita, porque num dos livros publicados pela doutrina espírita por Allan Kardec, que são os 5 livros básicos da doutrina espírita, fala exatamente o oposto, que o espiritismo não é o dono da verdade. É bem claro isso, está dentro da obra espírita. E que o espiritismo traz as informações dadas pelos espíritos, mas que apresentem, é bem claro isso, que apresentem uma outra, né, a resposta para essa condição humana, da humanidade, né, que seja racional, não ilusória, mas que seja racional, certo? Não sendo racional, nem tendo como ser razoável, não tem como comparar, ok? Então o Espiritismo é bem claro, nós não damos a última palavra, então, portanto, vocês deem uma outra
declaração com provas racionais e lógicas, e o Espiritismo haverá de aceitar. Por que não? Se for o caso de se tratar de verdade. Então, quando o Espiritismo, dentro da obra espírita, fala isso, ele está afirmando que não é como dizer, a única verdade. Que ele é, né? O Espiritismo é a única religião que tem a verdade plena sobre todas as coisas. Ok? Então, nisso ele é bem claro. Quanto a Deus, o que vem a ser Deus, etc e tal, o Espiritismo, lá no início do Evangelho e tudo mais, vem falando que Deus é uma inteligência suprema. E ele finaliza sobre o que vem a ser Deus, falando que nós não temos inteligência suficiente para compreender o que é Deus. Então nem o Espiritismo fala o que vem a ser Deus. Sabemos que ele não pode ser, mas não temos a menor condição de afirmarmos tudo que ele pode ser. Está lá, isso é obra do Espiritismo. Está bem claro isso no Evangelho segundo o Espiritismo. O que é Deus. Ok? Então, esse palestrante, que é famoso mundialmente, agora então ele está sendo bem, né, requisitado para palestra e tudo mais, fala que o Espiritismo apresenta um Deus. O Espiritismo não apresentou Deus a ninguém, mesmo porque o Espiritismo não conhece Deus na sua essência. Como é que você vai apresentar uma coisa que você desconhece? Né? Então é isso, o Deus que o Espiritismo, se é que ele apresenta, né, Deus, o Espiritismo apresenta um Deus que nós não temos a menor condição de conhecer. E são palavras dentro do Espiritismo. Então esse senhor que diz que estudou o Espiritismo, me desculpe, mas ele não estudou de fato, certo? Ou então leu o livro de olhos fechados. Tem muita gente que faz isso. Eu sou espírita, não sou bom espírita. Deixa eu deixar as coisas bem claras aqui, ok? Nós que somos espíritas, que estudamos a doutrina, quando eu frequentava, na atualidade eu não frequento, nós estudávamos o Evangelho todo ano. Líamos o Evangelho todo ano. Quando terminava o Evangelho, nós começávamos a ler o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, a Gênese e o Céu e o Inferno. Eu trabalhei nessa casa espírita durante 10 anos, não lembro muito bem quanto tempo, o tempo que entrei e no tempo que eu saí. Eu acho que eu entrei por volta de 2001 e saí por volta de 2012, depois 2013, por aí. Então, durante esse período todo, nós, médios, estudávamos esse livro todo ano. Terminava o Evangelho e ia para o livro dos Espíritos. Terminava o livro dos Espíritos e ia para o Céu e o Inferno. Porque cada vez que você lê esse livro, um desses livros, você vai aumentando a tua visão. Você vai vendo nas sobrelinhas coisas muito importantes. Agora, eu pessoalmente, na minha opinião, ok? Eu não acredito em tudo que está escrito nessas obras de Kardec, é direito meu. É direito daqueles que acreditam em tudo que está escrito, eu não acredito. Não se trata aqui de dizer que estão mentindo, não é isso. Eu não acredito que seja da forma que certo espírito pensa que seja. Ele pode estar ali com o melhor das melhores das intenções. Não sou eu que vou julgar a intenção dele, mas para mim aquilo não é verdade. Principalmente alguns trechos que alguns espíritos falam que Deus vai punir. Eu não acredito nisso. Eu, pessoalmente, porque mesmo no livro, nessas obras, está dizendo lá que Deus não pune ninguém. O nosso tipo de vida que temos aqui na Terra são escolhas que fazemos. Se esse senhor tivesse realmente lido e compreendido o Espiritismo, saberia quando ele fala, eu assisti vários palestras dele no YouTube, de horas, 1, 2 horas, 2 horas e meia, quase 3 horas falando. Eu assisti aqui pelo celular. Ele falando
como é que pode existir Deus quando existe crianças sendo assassinadas, estupradas, e etc e tal, maltratadas? Então ele não sabe, ele não entendeu nada do Espiritismo. Nada. O Espiritismo é bem claro. Nós reencarnamos para aprendermos, né, a sermos melhores. Essas crianças que sofrem essas agressões, essas crianças que são miseráveis, não é só agressão, não. Se assassinada, estrupada, é pouca coisa para aquelas que têm uma infância todinha de miséria e de fome, como a gente vê em certos países. No Brasil mesmo tem, para o interior, norte, nordeste, crianças famintas sem ter o que comer. E vivem uma vida de infância até não sei quantos anos, até 15, 16 anos e morrem, desnutridas. Seria muito melhor que ela desencarnasse com 3 anos, 4 anos, 5 anos, mesmo que tenha sido estuprada e assassinada. É duro, mas é verdade, sim. Isso é a realidade, né? O que é melhor? Sofrer durante 5 anos ou sofrer durante 12? Morrer todo mundo vai. Alguém nasce para viver para sempre aqui na Terra? Não. Morrer todo mundo vai. Então a criança morrer, né? Um adulto, um adolescente vai morrer. Isso não importa. Agora, o que seria melhor? Sofrer durante 5 anos ou sofrer durante 12, 13, 14, 15 anos? Passando fome e miséria e todo tipo de doença. Pois é, meus irmãos. Essas crianças sofrem porque elas fizeram os outros sofrer. Aí vocês vão me perguntar, mas peraí, então Deus está castigando. Eu falo e repito 1 milhão de vezes. Será que alguém pode ouvir e repassar isso? Não, Deus não está castigando ninguém. Nós, quando saímos do corpo físico, chegamos na pátria, na vida espiritual, de acordo com a conduta de vida, com o tipo de vida que levamos aqui na Terra. Se eu fui mal, perverso, eu vou me envergonhar lá do outro lado. Eu vou fazer de tudo para reparar meu erro. E todo mal que eu causei ao outro, se eu fiz alguém passar fome, miséria, porque existem pessoas que fazem isso. Vocês acham que uma pessoa que é corrupta, que rouba essas verbas públicas, que seria dinheiro que iria para hospitais, não é verdade? Para creches, daria para matar a fome no mundo, para vocês terem uma ideia. Vocês acham que esses espíritos que chegarem do outro lado, vão ficar satisfeitos com o que eles fizeram aqui na Terra, roubando milhares de milhões, trilhões da verba pública? Quantas pessoas morreram por causa desse roubo? Meus amigos. Aí você fala, mas esse espírito não vai querer voltar. Não vai querer voltar? Ele quer evoluir. Por que ele quer evoluir? Porque ele é filho da centelha divina. Ele é filho, não, ele é uma centelha divina. Filho da luz que criou tudo. Então o espírito, nós, fora do corpo, somos, podemos assim dizer, uma coisa bem diferente que somos quando estamos dentro do corpo. O corpo nos limita às possibilidades, às percepções, às nossas vontades. Ok? Agora, quando estamos na pátria espiritual, nossa vontade de progredir é enorme. Tem uma força que desconhecemos. Um amigo meu costumava dizer, né? Um amigo meu que foi vice-presidente da casa espírita que eu frequentei, que nós, quando saímos do corpo, nossas emoções se multiplicam em 8.000 vezes. Dá para a gente entender? Eu não sei se ele estava com razão, mas se seu sentimento em ti é de amor, imagina para onde vai esse teu sentimento de amor. Todo mundo tem amor dentro do peito, todos nós, todos os filhos de Deus, todos, sem exceção alguma. Pode estar adormecido pelas escolhas que fazemos, mas ele vai despertar um momento, ninguém sabe o momento que irá despertar em cada um de nós esse amor divino. Ok? Mas, de qualquer forma, mesmo que não seja o amor divino, o amor que carregamos, quando chegamos na pátria espiritual, a vergonha que sentimos dos erros que cometemos, porque até então, meus amigos,
Se eu sou corrupto, roubo um dinheiro do... Vamos botar aí do INSS. Eu só acho que eu roubei um dinheiro que estava lá no caixa. Eu podia fazer uma falcatrua e roubar o dinheiro. Aí as pessoas falam, mas sabia que ia fazer falta. Sabia que ia fazer falta. Mas quando eu estou na pátria espiritual e vejo com meus olhos de espírito pessoas morrendo por falta de dinheiro, por falta de medicamento, por conta do dinheiro que eu roubei, aí o peso é outro, minha gente. Porque enquanto estamos aqui no corpo, é muito fácil eu roubar e pegar minha lancha, meu barco, meu avião e ficar viajando. Eu não estou vendo o mal que eu estou causando para o outro. Eu sei que eu estou causando algum mal, mas não vejo. Mas quando você vê, aí a coisa muda. Vocês entenderam isso? Por que eu estou falando isso? Então nós, quando chegamos na pátria espiritual, a nossa vergonha dos erros que cometemos, dos abusos, é tão grande, a nossa vontade de reparar isso é tão grande, que pedimos para vir aqui sob as condições que fizemos os outros sofrer. Para a gente valorizar e não repetir o erro. Então, isso é justiça da lei da natureza. Aí alguns vão falar, mas isso é maldade que Deus... Não, não é maldade não. Que maldade? As pessoas até hoje falam do mal. Que mal? Será que a gente vai um dia entender o que vem a ser o mal? Ele não existe. O mal não existe. Eu vou explicar uma coisa para vocês. Quem é casado, quem tem filho, sabe, vai entender um pouco do que eu estou falando. Embora a minha esposa jamais entendeu, mas eu vou falar para vocês. Se eu tenho, tenho, estão vivos, 3 filhos. Quando crianças, é claro que uma criança está aprendendo a lidar com as coisas, vai cometer seus erros. E qual a obrigação dos pais? É tentar colocar essa criança no melhor caminho possível. Não é verdade? Então, quando um filho meu cometia uma arte, cometia um erro, eu colocava ela de castigo. Ok? Então, para aquela criança, o castigo que eu dei para ela vai ficar no quarto. Não vai sair do quarto hoje, vai ficar de castigo aí. Para ela, eu estava fazendo mal. Os coleguinhas vinham chamar eles, os meus filhos às vezes, para brincar. E eu falava, não, ele está de castigo porque ele fez besteira. Ah, tadinho dele. Deixa ele sair. Ele não vai fazer mais não. Eu não deixava sair. Era o mal para o meu filho isso? Não, porque eu tenho 3 filhos que são melhores do que eu. Essa aqui é a verdade. Então, nesse aspecto, eu não me arrependo nem um pouquinho. Então, parecia um mal. Minha mulher muitas vezes era contra o que eu fazia. Mas eu nunca bati nos meus filhos. Nunca agredi um filho meu. Ok? Mas sim, eduquei. Para eles, era um mal. Para todo mundo que olhava, isso é muito mal, bota de castigo. Não. O mal que eu estivesse fazendo para ele é permitindo ele fazer as coisas erradas sem tomar qualquer atitude. Então eu estava fazendo bem para eles. Vocês entenderam? Eu tenho um dos meus filhos, né? Um deles, o caçula, ele tinha a mania de enfiar o dedo na tomada elétrica, sempre. Ele era bebê, devia ter 1 ano e pouco, sei lá, ou quase 2 anos. E sempre eu falava, tira a mão daí, aí eu tirava ele de pé da tomada. Tu vai se machucar, aí faz mal, aí dá choque, não sei o que, não sei o que lá. Toda hora, de vez em quando ele fazia isso, eu tinha que correr atrás dele, tirar. Sabe? Até que um dia eu pensei, falei, eu vou deixar ele tomar um choque, e ele vai entender o que eu estou falando. Eu vou ficar vigilante perto dele, né? Para ele não ficar agarrado na eletricidade, lógico. Tá? Então, um belo dia aconteceu dele chegar perto da tomada, eu me aproximei dele, fiquei, ele disfarçou, foi lá e meteu o dedo. Tomou um choque, tomou-lhe um susto, eu puxei ele, ele chorou um pouquinho, eu falei, não te falei que fazia mal? Então eu estava ali protegendo ele, né, numa coisa mais séria. Ah, o mal aí tomar um choque? Não, ele aprendeu. Nunca mais ele enfiou o dedo na tomada. Nunca mais. Vocês estão entendendo? Então, foi um mal? Que mal? Foi um bem para ele, ele aprendeu. Mal seria eu sempre estar ali tirando a mão dele, tirando a mão dele, tirando a mão. Um belo dia que eu não tivesse por perto, o dia que eu não tivesse por perto,
ele ia enfiar a mão na tomada, ia ficar agarrado e morrer eletrocutado. Aí sim, vocês poderiam dizer, a minha desplicência foi um mal para o meu filho. Vocês entendem isso? Conseguem entender um pouco disso? Então, quando Deus deixa que nós vemos a vida na Terra, que a gente nasce aqui como ser humano, e nos deixa passar por coisas que nós mesmos pedimos para passar. Deus não está sendo mal. Está nos dando a oportunidade de crescimento, de entendimento, de reparação. Ele está sendo mal? Não, não está. Os constrangimentos, os aborrecimentos, as vicissitudes da vida são coisas ruins? Não, não são. Porque a proposta delas é nos fazer enxergar aquilo que não enxergávamos, entender aquilo que não entendíamos, crescermos, deixarmos de sermos ignorantes naquilo que éramos ignorantes. Então, meus amigos, fica aqui a dica. O Espiritismo jamais, em momento algum, define Deus como sendo assim ou assado. O Espiritismo diz que nós ainda não temos inteligência suficiente para compreender exatamente o que vem a ser Deus. Ok? Quando se nasce pobre, miserável, aleijado, né? Sob qualquer condição, né? Difícil aqui na Terra, foram escolhas que nós fizemos para nos repararmos dos erros que cometemos. Mas não é só reparar. Não, não é. As pessoas pensam que é reparar, não. Não é reparar. É para crescermos, darmos valor às coisas espirituais. Somos nós que fazemos as nossas escolhas antes de virmos da pátria espiritual para cá. Fazemos as nossas escolhas lá. Lá na pátria espiritual estudamos, nos preparamos, por assim dizer, para reencarnar. Ninguém é colocado aqui na vida na Terra por obrigação, não. Eu já falei em vídeos anteriores, está lá no bem e o mal. O único tipo de vida que o espírito não escolhe e nasce aqui na Terra sem fazer escolha são as encarnações compulsórias. E essas encarnações têm um único propósito. Quem estudar a doutrina espírita vai entender o que eu falo, mas tem que estudar mesmo. O propósito da reencarnação compulsória é da remodelação do seu perispírito. Porque esse espírito que nasce compulsoriamente, ele deformou seu perispírito todo. Está todo deformado. Então, ele nasce sobre um corpo todo deformado, que desde o dia da sua nascença até o dia do seu desencarne, ele fica numa cama. Ele não sai da cama desde o dia do nascimento até o dia da sua morte. Isso aí dura. Não é uma hora, nem duas, nem três, nem um mês, não. Duram anos. Essas crianças que nascem com esses defeitos físicos terríveis que vocês não têm ideia, não têm noção, elas vivem 16, 17, 20, 30 anos, sendo cuidadas por médicos, enfermeiros, em creches públicas do governo. Eu posso falar porque eu já frequentei, já assisti muitas dessas crianças, ok? E vocês não têm ideia do que eu estou falando para vocês, da aparência dessas crianças, da fisionomia, do corpo, etc e tal. Ok? Essas encarnações sim são compulsórias, as outras não. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando para vocês, tem muitas crianças que nascem com problemas físicos, né? Deficiência física, muitos ficam, já nascem, né? Paralíticos, tetraplégicos e por aí vai. Então, eu pessoalmente, um rapaz, que ele era tetraplégico. Ele ficava numa cadeira de roda que ele não conseguia nem fazer a cadeira de roda funcionar. Alguém tinha que empurrar a cadeira de roda. Ou seja, braços e pernas.
eram atrofiados por uma paralisia, né, que ele teve, já dentro do ventre da mãe, me parece. Já nasceu assim. E ele tinha uma alegria de vida enorme. Ainda é vivo esse rapaz. Deve estar com uns 40 anos, alguma coisa por aí. Já não tenho contato com ele há muitos anos. Mas, enfim, ele não tenho estado com ele há muitos anos, conforme eu falei. Mas quando ele era mais jovem, ele era uma pessoa feliz, tranquila, nunca teve, né, qualquer tipo de sentimento com raiva da sua condição física. Porque aquele espírito sabia da sua condição, que ele estava passando por uma prova não, por um resgate que ele mesmo escolheu. E ele aceitava aquilo como uma natureza que as pessoas olhavam para ele, né? E via que ele não tinha condição, ele tinha que ser alimentado na boca, ele dava, ele não tomava banho, tinha que dar banho nele, tinha que ir lá limpar ele depois que ele fazia suas necessidades fisiológicas, tinha que ser lavado, tinha que dar banho nele e tudo mais. Era uma pessoa feliz? Como pode, né? A gente que está de fora, perfeito, quando ele perde um dedinho já fica todo cheio de preconceito. Né? Tem gente que perde uma perna, ou o pé, ou a mão, sei lá. É lógico que não é nada agradável, não é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é da aceitação. O que é aceitação? É a compreensão. Né? Isso que é aceitação, é compreensão daquilo que você está passando, porque ele sabe que foi escolha dele. E quando ele tem essa aceitação, ele compreende perfeitamente. Claro que foi escolha dele. E por isso ele não era uma pessoa desagradável, amarga. Ele não tinha preconceito nenhum. De nada. Eu nunca vi ele reclamar de nada. De maus tratos. E ele era escuro. Ele não era nem branco. Então, geralmente, tem muitas pessoas negras que tudo para elas é preconceito. Se chamar o cara, a pessoa que tem a pele escura, chamar ele de preto, é preconceito. Chamar ele de negro, porra, ele não é negro, ele não é preto. Qual o problema? Então eu vou ter raiva se me chamarem de branco. Eu sou branco. Porra, desculpa, te amo. Eu sou branco. Ou sou branco? Ah, eu sou, e daí? Sabe? Então o preconceito não está naquele que dirige a palavra a gente, muitas das vezes. Eu tinha um colega, e tenho, que ele me chamava de neguinho. Eu não tinha nada a ver com neguinho, mas ele chamava, nem me chamava. Eu acho que era mim. Era não sei, neguinho, neguinho. Neguinho pra cá, neguinho. Pô, era o jeito carinhoso dele falar comigo. Não havia nada de que ele tinha preconceito porque era assim, porque era, eu nunca vi isso. Então o preconceito geralmente está muito em quem fala sobre ele. Eu não vejo uma mulher negra, eu não vejo uma mulher branca, eu não vejo uma mulher amarela, eu vejo uma mulher. Eu não vejo um homem negro, homem branco, homem amarelo, eu não vejo, eu vejo um homem. Você está entendendo? Agora, se eu chamo a pessoa por um hábito, não para denegrir a imagem da pessoa, né? Neguinho, chega aqui. Se o cara for negro mesmo, ferrou a vida. Já vai ele para a delegacia, porque ele tem preconceito. Eu não chamei neguinho com a intenção de denegrir a imagem dele. Vocês estão entendendo isso? Então, meus amigos, seja negro, seja branco, seja aleijado, não sei, nós nascemos aqui por uma condição que nós mesmos escolhemos, sabíamos antes de nascer, antes de vir ao corpo, aquilo que iríamos passar. Uma criança que ela morre, que acontece o que acontece com ela, infelizmente é desagradável, mas aquele espírito está resgatando uma coisa que desconhecemos. Senão, realmente não existiria justiça no universo. E como eu acredito em justiça, acredito em Deus, não acredito em certas formas de Deus, que está sentado numa cadeira julgando. Oh, você vai para cá, você vai para lá. Isso é besteira, é coisa de religião, de gente que não pensa um pouquinho mais profundamente sobre isso. Deus não precisa, ele criou suas leis, suas regras. Deus está dentro de cada um de nós. Quando Jesus falou que Deus está dentro de cada um de nós, ele acabou com as religiões, gente.
Vocês estão entendendo o tamanho, a grandeza dessas palavras de Jesus? Não adianta procurar Deus aqui ou acolá, pois vocês não vão encontrar, porque Deus está dentro de vós. Acabou com a religião, com todas as religiões. Era o sentido que Jesus queria dar à vida. O ser humano não precisa de religião para crescer moralmente. Não, muito pelo contrário, nem espiritismo. O espiritismo nos dá esclarecimento da vida espiritual, não de Deus. Não temos compreensão, inteligência suficiente para compreender Deus. Essa que é a verdade. O espiritismo é bem claro sobre isso. E para quem não conhece o espiritismo, minha gente, fica aqui a dica. Ninguém nasce sem ter escolhido nascer. Ninguém é filho de João ou de Maria sem ter escolhido ser filho de João e Maria, e João e Maria aceitaram ser os pais dessa criança. Nem os pais são obrigados a ter um filho que ele não quer, nem o filho é obrigado a vir numa vida que ele não quer. Conforme eu falei, com exceção da reencarnação compulsória. Tá? Então, meus amigos, a maldade não existe. Nunca existiu. Existem as dificuldades que precisamos passar para crescimento. Como é? Me explica uma coisa para vocês. Eu vou encerrar que já está ficando longo. Como é que um médico pode ser médico sem ter passado pela dificuldade de estudar, passar noites em claro, trabalhar durante o dia, ir para a faculdade durante a noite, durante 6, 7 anos, e depois continuar estudando para o resto da vida, porque a medicina não para. Tem sempre uma novidade. É uma dificuldade, é maldade ele estudar? Não, é uma necessidade. Vocês conseguem entender isso? Eu estou dando exemplo de médico, mas pode ser um engenheiro, pode ser um professor, qualquer outro tipo de profissão. Ninguém se forma em qualquer profissão sem estudar, sem passar pela dificuldade, porque a maldade o pessoal confunde. Né? Tudo é maldade, sofrimento é maldade. Né? Sofrimento não é maldade. Alguém bater alguém, quem está apanhando é o sofrimento. Não é um ato mal bater em alguém? É. Não é verdade? Então, tudo aquilo que é sofrimento, a gente vincula à maldade. Essa que é a verdade. Então, é o mal, o cara trabalhar de dia da noite é terrível, é um mal terrível. Mas o cara, para vencer, não tendo recursos financeiros, tem que ser assim. Aí ele conquista a sua medicina. Não é verdade? Então, meus irmãos, assim vamos pegar isso como exemplo em tudo na vida. A dificuldade financeira, as vicissitudes, os problemas, né, materiais, os problemas de relação, que são talvez os piores, né? Os problemas de relação, a convivência, né? Os nossos desequilíbrios, nosso gosto, os nossos vícios, sejam eles quais forem, bebida alcoólica, vício de falar mal dos outros, vício da parte do sexo, vício da bebida, já falei, né, das drogas, de tomar conta da vida dos outros, vício de falar mal dos outros, o vício de só ver coisas erradas nos outros, o vício de nos acharmos melhores do que os outros, são tudo vícios. E tudo isso não deixa de ser, né, ainda defeitos que carregamos, que precisamos tirar de dentro de nós. E não vamos nos esquecer de uma coisa que eu falo bastante, principalmente. Na época que Jesus esteve aqui no planeta Terra, tínhamos 360 milhões de seres humanos, aproximadamente. Hoje temos 8 bilhões. 8 bi. Não são 8 milhões, são bilhões. Tá? Já passamos desse número. Então, meus irmãos, se existia 360 milhões, nós estamos hoje com o quê? Com mais de um número 20 vezes a mais. De onde viemos? Sim, porque hoje somos a maioria que não estava na época de Jesus está no planeta Terra.
O número é maior daqueles que não estavam. Porque nós temos, então, 7 bilhões, olha que número bacana, 7 bilhões 640 milhões de seres humanos, ou seja, espíritos, que sequer estavam ou conheciam o planeta Terra. E de onde nós viemos? Lá tinha Jesus? Com certeza não. Jesus, pelo que sabemos, é governador do planeta Terra. Ok? Então viemos de onde? Qual planeta que estávamos? Nós viemos de um planeta inferior, planeta Terra, por merecimento, ou viemos, conforme no meio espírita fala, do planeta Capela, que no espiritismo fala que é a raça adâmica. Se nós viemos do planeta Terra, a Capela, nós fomos rebaixados. Não é bem exato falar assim, mas para a gente entender. Nós saímos de um planeta superior ao planeta Terra para vir para o planeta Terra, que é inferior ao Capela. Então, seja como for, viemos para o planeta mais atrasado que nós habitávamos. Ou somos esses, ou somos aqueles que viemos do planeta mais atrasado que o planeta Terra. Então nós, que vínculo nós temos com Jesus? Passamos a ter depois que começamos a viver, nascer e morrer aqui. Porém, antes não tínhamos vínculo nenhum. Então Jesus veio para salvar quem? Naquela época. Não é verdade? Veio para meia dúzia de gato pingado? Será que é isso? Ou ele veio naquela época para que hoje, no ano de 2023, ele fosse conhecido como ele é conhecido hoje, pelo menos por mais de 5 bilhões de seres humanos. Sim, porque o cristianismo no planeta Terra é a maioria. Então, a maioria hoje conta de 5 bilhões. Se ele não tivesse vindo naquela época, vejamos bem isso. Se ele tivesse vindo o ano passado, por exemplo, que moral teria avançado o nosso planeta? Né? Porque, querendo ou não, embora as religiões tiraram proveito, porque tem sempre no nosso planeta pessoas querendo aproveitar da ignorância. Né? É o poder. Gente querendo ter o poder, aproveitar da ignorância alheia. Então as religiões aproveitaram tudo que podia até Jesus chegar. Quando Jesus chega e fala que não precisa procurar Deus aqui e acolá, ninguém deu atenção a essas palavras de Jesus, não. Quer dizer, os sábios deram atenção, por isso o crucificaram. Mas não tocaram nesse ponto, nesse assunto. Ninguém toca nisso até hoje. Raramente alguém fala sobre isso. Por quê? Com medo de perder o poder que tem, que é a religião que domina. Não é verdade? Porque através do medo que eles impõem, a pessoa procura a religião por medo. Porque é assim que é ainda. Muitas pessoas vão na religião procurar uma religião porque está com medo de alguma coisa. Certo? Então, quando Jesus fala que não precisa procurar, não adianta, não adianta procurar Deus aqui e acolá, porque Deus está dentro da gente. Então ele esvaziou todas as religiões. Ele não criou religião alguma. Aliás, Jesus não criou religião alguma, ok? Quem criou a religião foram os homens. Jesus nasceu, morreu. Ele praticou a caridade e ensinou. Mas ele não deu conselho a ninguém a seguir essa ou aquela religião. Ele foi combatido constantemente pela religião que existia, que era de Moisés. Certo? Ele era confrontado. Aliás, por causa desse confronto, que Jesus era contra tudo aquilo que a religião falava, que ele foi assassinado. Ele foi contra tudo isso. Então, se você comete os seus erros, eu cometo, todo mundo comete. Não é novidade, não. Quero ver quem não cometa erro nesse planeta Terra. Ok? Mas se você comete, lute para não cometer mais. Essa é a proposta de Jesus. Quando ele falou para os pecadores, vai, não peque mais. Eu estou te ajudando agora, mas não peque, para que a doença não te volte. Simples e básico. É disso que precisamos fazer. Ele não falou, vá para a igreja orar, vá para não sei como fazer isso. Vai pedir a Deus lá na igreja, lá na sinagoga. Na época não era igreja, era sinagoga. Vai lá orar a Deus para ele te perdoar. Nada disso ele fez.
Ainda tem uma passagem que ele fala, quando a pessoa foi fazer uma oferenda para Deus, né, Jesus fala, deixa a tua oferenda aí no altar e vai lá primeiro se reconciliar com o teu irmão. Depois vem aqui fazer a tua oferenda. O que Jesus quis dizer com isso? Antes de você ficar querendo sintonizar a Deus, pedir as coisas a Deus, faz a tua parte com o seu próximo, perdoa. É essa que é a verdade. Se tem algum problema com alguém, vai lá e perdoa. E depois vem aqui e conversa com Deus. Cada vez que você muda teu comportamento errado para o bom, certo? Você aí tem mais condições de conversar com Deus melhor. Eu sei que essa postagem está um pouco mais demorada do que é de comum fazer, mas entendam muito bem, meus amigos. Pensem vocês por suas cabeças. Não aceite. Ah, porque meu pai falou, porque minha avó falou, porque meu fulano falou, porque o padre falou, porque o pastor falou, porque o espiritismo falou. Não. Pense você por você mesmo. Sabe por quê? Na hora de pagar a tua conta, quem vai pagar você. Não vai ser o pastor, não vai ser o padre, não vai ser o espírita, não vai ser o palestrante. Não. Sabe? Quando a gente pega o nosso cartão de crédito histórico, quem paga somos nós. Deu para entender? Não adianta falar, ah, mas fulano fala isso no cartão de crédito. Ah, foi minha mãe que mandou comprar essa televisão nova. Eu nem queria comprar. Mas não foi você que comprou? É, me deixei. Ah, se você deixou levar, a conta é tua. Então é mais ou menos isso, meus irmãos, que eu tenho para dizer para vocês. Né? Não se deixe levar por religião alguma. Pensa, raciocina. Tudo que você vê no mundo que existe hoje e que existirá no futuro, pergunta se justiça de Deus plena está ali naquele ambiente. E se você não consegue ver a justiça de Deus, tenta entender como ela poderia ser. Se existe um Deus justo, como poderia ser então? Como poderia ser? Por que uma criança morre cedo? Se tem justiça, tem. É um ponto, isso é verdade. E tenta entender por que uma criança passa por certas situações, um adulto mesmo, não precisa ser criança. Pessoas nascem doentes, pessoas ficam doentes, morrem sob certas condições. A justiça existe. Agora entenda, tente entender o porquê de certos acontecimentos da vida. Ok? Se a justiça existe em tudo, meu amigo, então tem um propósito e tem um motivo. Ninguém sofre por coisas injustas, porque esse é o Deus que eu acredito. Como ele é, eu não tenho ideia. Mas eu sei o que ele não pode ser. Deixar ninguém sofrer em vão. Ok? Então fica aqui essa reflexão, essa dica. Não aceitem aquilo que falam para vocês sobre as religiões. Investigue você mesmo. Ouça. Faça o que eu faço de vez em quando no YouTube. Eu ouço, né? Esse palestrante, não vou citar nome, ouço pastores, né? Ouço evangélicos, ouço padres, ouço a ideia que eles falam sobre a vida, sobre, né, a condição humana, o que podemos fazer para melhorarmos em nós. E pouco podemos fazer para melhorar, né, as nossas atitudes. Agora, podemos fazer muito para ajudar o próximo. Entendeu? Nós temos dois caminhos que podemos, por assim dizer. Eu posso fazer pelo próximo, ajudando, sem receber nada em troca. Esse é um caminho. Porque fazer e querendo receber coisa em troca também está errado. Mas fazer sem esperar retribuição. Eu posso mudar meus comportamentos negativos. Certo? Então são dois caminhos que nós temos que tomar simultaneamente. Mas se você não pode tomar um caminho, tome outro. Se você não consegue mudar teu jeito para melhor, faça o máximo para ajudar o próximo. Entenderam isso? Se você não pode ajudar o próximo, faça o máximo para mudar teu comportamento. Faça o máximo para você ser útil ao próximo. Ok? Vou dar uma dica. Eu tenho feito essas postagens no YouTube. Eu sei que poucas pessoas ouvem, poucas pessoas se inscrevem, etc e tal. Mas é a minha parte que eu estou fazendo. Se uma só pessoa ouviu,
entendeu e ajudou a ela de alguma forma para melhor, ok? Já é a parte que eu posso fazer atualmente é essa, ok? Essa é a minha parte que eu estou dando. É pequenininha, eu sei que é pequenininha, mas não tenho condição de fazer mais do que isso. Então nós sempre encontraremos um jeito. Vocês mesmo que estão me ouvindo, pode fazer isso também, fazer umas postagens, umas coisas que vocês acham que vai ajudar alguém, ok? Então, meus amigos, fica aqui a dica finalizando. Deus, nós não temos condição ainda, a nossa inteligência não nos permite conhecer a essência de Deus, de como Ele é na sua essência, na sua totalidade. Falta-nos o conhecimento. O Espiritismo nunca deu a última palavra sobre tudo. Está bem claro isso nas obras, certo? E as pessoas, quando nascem dessa forma, daquela nossa, os acontecimentos que nos acontecem com as pessoas, são provas que esses mesmos que estão sofrendo essas consequências pediram antes de reencarnar. Ok? Então fiquem com Deus e até a próxima. Bons estudos para todos nós.